Alguém tem que explicar. Afinal de contas, o que é essa vacina contraceptiva masculina que foi anunciada na semana passada e tem previsão de chegada ao mercado em 12 meses? É realmente uma vacina? O SUS vai aderir e vai colocá-la no calendário vacinal? O Zé Gotinha vai aparecer na televisão chamando os homens para evitar a gravidez indesejada? Tudo isso será discutido hoje, porém é fundamental que a gente também trace aí um perfil do homem em relação aos métodos contraceptivos, pois isso pode influenciar muito na penetração dessa vacina na sociedade. A primeira coisa a dizer sobre esse método é que ele não é a tão esperada pílula contraceptiva masculina. E essa pílula não virá tão cedo. A previsão mais otimista dos cientistas é de 20, 30 anos de pesquisa ainda. Ou seja, pode esquecer que não vai chegar no mercado em 12 meses como prometido para essa vacina. Isso acontece porque o controle hormonal da espermatogênese, da reprodução do homem é diferente do da mulher. Para o da mulher foi mais tranquilo fazer a pílula anticoncepcional feminina, afinal de contas depende exclusivamente do estrogênio e da progesterona em doses altas, equilibradas, para evitar que a hipófise produza FSH e LH. Tudo bem, é tranquilo e não traz um prejuízo tão grande para o ciclo ou para as características sexuais da mulher. Claro, a gente poderia discutir aqui que para muitas mulheres, a pílula não é a coisa mais benéfica do mundo. Mas a gente pode deixar esse papo para um outro vídeo, tá? O que vai acontecer com esse método que foi anunciado na semana passada é o seguinte: ele vai atuar na morfologia dos espermatozoides. Como assim? Esse método é caracterizado por um gel que será injetado nos canais deferentes. Será injetado nos canais deferentes, é claro, você não vai encontrar esse método na farmácia, ele vai precisar de uma ação médica. Um médico vai ter que aplicá-lo, tá? Esse gel, ele vai degradar as caudas dos espermatozoides formados nos testículos e amadurecidos no epidídimo. Dessa forma, quando eles forem liberados no canal vaginal, eles não terão motilidade e não poderão ir até as tubas uterinas para encontrar o ovócito secundário e fazer a fecundação. Para quem conhece a piada do espermatozoide manco, ela se tornou real. Outro fator importante de citar é a necessidade de anestesia para a aplicação do gel, o que vai caracterizar essa vacina como um procedimento um pouco mais simples que a vasectomia, mas realmente com demanda de profissional especializado. Uma pergunta que muita gente faz é se é reversível, como que funciona essa reversão. Ela é bem simples, basta injetar uma solução de bicarbonato no canal deferente, que os efeitos do gel, que duram mais ou menos 10 anos, serão então eliminados e os espermatozoides vão voltar em pouco tempo a ter a sua motilidade regularizada. Por esse processo, e sabendo também que a vasectomia é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, acredita-se mesmo que ele entrará no hall de serviços cobertos pelo SUS, o que é maravilhoso. E acredito que não só a vacina como a reversão serão cobertas pelo SUS. É uma boa notícia. Mas, apesar da gente falar vacina contraceptiva, é claro que a gente não está falando de uma vacina propriamente dita e não estamos falando de algo que entrará no calendário vacinal. Não veremos mesmo campanhas de vacinação conclamando os homens à esterilidade. Não vai acontecer isso, tá? O que vai acontecer é que muitos casais ou homens que optem sozinhos por uma questão de planejamento familiar, possam então fazer essa aplicação, optar por essa aplicação como método contraceptivo, o que é natural, o que é bem fácil. Afinal de contas, foi aprovada uma lei há pouco tempo atrás de que mulheres e homens acima dos 20 anos já podem optar pela laqueadura e já podem optar pela vasectomia. Isso é definitivamente uma lei do Brasil e que traz um novo olhar para esse tipo de procedimento. Só que aí a gente precisa começar a discutir algumas coisas importantes, porque a gente está atribuindo ao homem uma ação contraceptiva. Historicamente, isso parece um pouquinho complicado, e a gente vai discutir isso agora.
O começo dessa reflexão vem de uma questão dialética que envolve a pílula anticoncepcional. Qual é essa questão? O advento da pílula trouxe para a mulher uma liberdade muito grande e benéfica de poder simplesmente tomar o medicamento e escolher não engravidar. E ela não depende de ninguém para fazer isso, é uma escolha única e exclusivamente dela. Claro, os casais podem discutir a respeito sobre ter filho, sobre não ter filho, mas eu estou pensando aqui da mulher como um ser individual, beleza? Bem, isso é uma vantagem, isso trouxe benefícios quando a gente teve aí outros métodos que são baseados na mesma questão hormonal, como os adesivos, como o anticoncepcional injetável, como o intradérmico, a gente tem aí também essa liberdade sendo ampliada para a mulher. Maravilha, ótimo. Só que isso trouxe uma contradição, porque no momento em que a mulher se responsabiliza pela contracepção para a questão da pílula, o homem entra numa zona de conforto. E muitos homens, então, deixaram de lado esse cuidado, acreditando, e é uma crença completamente errônea, que a responsabilidade da contracepção é exclusiva da mulher. E aí a gente mora com um problema, porque isso ajuda a fomentar dentro da sociedade certos mitos pelos métodos contraceptivos que acabam atingindo diretamente a masculinidade. Que, diga-se de passagem, é bastante frágil, não? E aí a gente tem até, muitas vezes, o homem participando das ações contraceptivas. Mas antes de eu continuar com isso, vale a pena falar uma coisa aqui. Tudo que eu vou falar a partir de agora vem de pesquisas. Pesquisas de várias regiões do Brasil, de várias universidades brasileiras, também de matérias que saíram em revistas científicas, e para ficar mais fácil para vocês entenderem quais são as fontes que eu estou utilizando, porque eu não estou fazendo isso aqui com um instituto tirei da minha cabeça, né, vozes da minha cabeça. Todas as pesquisas estão na descrição do vídeo para que vocês possam consultar, beleza? Bem, retomando então o ponto. Muitos homens participam sim do processo contraceptivo. Afinal de contas, nós temos dois métodos contraceptivos masculinos. A primeira é a camisinha e o segundo é a vasectomia. Só que muitas vezes a participação do homem vem, por exemplo, na compra do anticoncepcional oral para a mulher. Ele vai na farmácia mensalmente e compra a pílula. E aí, a responsabilidade de se organizar para tomar, ver horário, vem toda da mulher. Claro, é ela que vai tomar, tudo bem, da maior parte da responsabilidade da ação do consumo da pílula ser dela. Mas o homem também pode ajudar. E isso dá para o homem uma situação bastante confortável, porque caso dê alguma coisa errada, a mulher esquece um dia, tem alguma situação e tal, e ela venha engravidar, o depósito da culpa será inteiramente dela, e ainda com a fala, eu paguei a pílula, foi você que não usou. E a gente tem esse comportamento reproduzido na nossa sociedade. E a gente tem também aquela fala que é bastante absurda, de que usar camisinha é chupar bala com papel. Uma pesquisa do IBGE diz, inclusive, que apenas 22% da população brasileira sexualmente ativa usa camisinha em todos os seus relacionamentos. Ou seja, nós temos 78% da população não usando preservativo em todas as relações sexuais. Você pode até virar para mim e falar assim, não, Thiago, mas espera aí, dentro desse mote tem aí aquelas pessoas que vivem um relacionamento monogâmico, que não traem, e que há uma outra metodologia de contracepção sendo empregada, seja o anticoncepcional oral, seja a laqueadura, seja a vasectomia. Não, beleza, eu concordo que existem casos desse tipo que estão inclusos nesses 78%. Mas eu pergunto a você, por um acaso, 78% da população brasileira está dentro de um relacionamento monogâmico? Eu acho que você sabe a resposta. Isso vem com uma outra pesquisa do IBGE que é muito importante. Ela revela que o número de adolescentes e jovens que utilizam camisinha nas relações sexuais vem diminuindo muito. É claro que, como a minha geração, esses adolescentes não viveram o ponto máximo da pandemia de HIV. E isso, de certa forma, nos amedrontou e nos fez ter um comportamento mais seguro.
É claro, a melhoria dos tratamentos, tudo isso vem de encontro com relaxamento no comportamento. Mas a gente não pode pensar só no HIV, existem ainda outras doenças, sífilis, gonorreia, herpes genital, cancro mole. É claro, a gente precisa pensar numa saúde sexual, porque pensar na saúde sexual não é só pensar em nós mesmos, mas também pensar nos nossos parceiros, sejam eles, sejam elas. É pensar no outro, cuidar de si também é cuidar do outro. Agora, focando em um método contraceptivo mais técnico, mais cirúrgico, vamos dizer assim, a gente pode falar também da visão do homem frente à vasectomia. E aí que eu acho que é mais importante a gente fazer esse tipo de comparativo pensando na vacina. Por quê? Porque a relação de mulheres que fazem laqueadura com homens que fazem vasectomia é muito desproporcional mesmo. A gente tem uma prevalência de laqueadura na sociedade muito maior do que uma prevalência de vasectomia. É mais fácil jogar para a mulher essa responsabilidade do que o homem fazer uma cirurgia simples no seu órgão genital, mais precisamente nos seus canais deferentes, porque isso realmente atinge demais a masculinidade. E aí vem o pensamento, como eu já disse para vocês, da homossexualidade, da impotência sexual, das disfunções erécteis e por aí vai. O que são mitos, tá? Isso são mitos. Mas uma sociedade machista e preconceituosa gosta de se estruturar nesses mitos e a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Algumas pesquisas, inclusive, falaram com os homens que optaram por vasectomia. Tiveram 2 pesquisas específicas sobre isso, que o link está aqui na descrição. Porque são casais que estavam fazendo processo familiar no SUS, né, pelo SUS, né, e de planejamento familiar, e conversando com esses casais, obteve-se aí diversas opiniões sobre o processo. Algumas são bem legais, os homens falando, não tem que deixar só nas costas da minha esposa, que legal e tal, que divide essa responsabilidade. Mas existe aquele, eu achava que isso ia acontecer comigo, eu achava que aquilo ia acontecer comigo, e existe então essa reprodução de mitos que é muito grande. E o homem, ele tem um problema muito grande em fazer qualquer tipo de intervenção no seu coleguinha, no seu amiguinho. Se você duvida, é só você ver a quantidade de cânceres de pênis que poderiam ser evitados pela simples circuncisão de muitos homens. Eu estou falando de casos de fimose no qual o homem não consegue nem expor a glande para poder fazer a higienização. Se lhe resta ainda alguma dúvida, eu vou trazer para você uma outra estruturação para esse argumento. Basta ver a grande quantidade de restrições que ainda se tem para fazer o exame de próstata, o exame de toque retal para diagnóstico de câncer de próstata. Quando a gente fala do PSA sanguíneo, que é um exame de sangue, ninguém discute. Quando se fala do toque retal, aí existe um problema. Por quê? Porque os caras acreditam realmente que isso vai atingir a masculinidade deles. Mal percebem eles que só o fato deles acreditarem nisso, a masculinidade deles já está completamente corrompida, já está em frangalhos. E outra coisa, vamos ser aqui sinceros, a próstata é extremamente enervada, é prazeroso cutucar a próstata. É fato, tá? Qualquer cientista pode te dizer isso. E aí, no momento em que o exame é feito, pode acontecer do cara ter uma ereção, ter até uma ejaculação, não é incomum, tá? Aí o cara vai se sentir mal por conta disso. Poxa, o cara tá com um médico, é um médico que está fazendo isso, um cara que conhece a ciência, conhece as fisiologias do organismo. Você acha que ele vai realmente achar que aquilo é um assédio ou que o paciente se interessou nele? É claro que não. Isso vem exclusivamente de um mito criado pelo machismo enraizado na sociedade. E é aí que vem o meu medo frente a essa vacina. Porque nós temos colhido resultados muito bons em relação ao número de vasectomias na população. Vem aumentando. Para vocês terem uma ideia, em 10 anos a gente teve, antes da pandemia, né? A gente tem números antes da pandemia. Em 10 anos, a gente tem um aumento de 1000% na população.
o que é maravilhoso. A população optando pela vasectomia, o homem tomando essa responsabilidade. 10 vezes mais homens optaram por essa responsabilidade. Mas ainda, frente à laqueadura, o número é muito pequeno, e ainda frente àqueles que acreditam que a mulher tem que ser responsável pela contracepção, o número acaba sendo pequeno. E como a gente precisa de uma intervenção médica para poder fazer a aplicação dessa nova vacina, e essa intervenção médica se dá justamente na bolsa escrotal, então eu acredito que a gente vai precisar de mais campanhas de conscientização para que os homens compreendam que uma intervenção no seu amiguinho não é uma intervenção na sua masculinidade. Isso é muito simples, mas para que a gente possa ter os contraceptivos masculinos realmente com uma boa penetração na sociedade, a gente precisa urgentemente combater o machismo estrutural que nos rodeia. Eu gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês sobre isso, gostaria muito de saber se vocês concordam, a discordância é completamente válida, mas o que eu fiz? Eu me baseei em pesquisas que são fundamentais para a gente ter essa leitura de mundo. Mas você pode discordar. Se tiver argumentos claros, é claro que você pode discordar. Mas sem achismos, tá? Afinal de contas, eu preciso confirmar que a Terra é redonda, tá? O achismo da Terra plana não vai colar aqui. Sem terraplanismo científico nesse caso, beleza? Bem, fica aqui então o convite a vocês para discutirem isso comigo. Eu vou deixando aqui o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima.